Boa tarde, boa noite a quem esteja assistindo. O meu nome é Diana Janete Ramos e essa é a Pamela Suelen Teixeira. E a gente vai apresentar um trabalho sobre uma prática com a observação e a realização de aulas e intervenções. A nossa, a nossa prática pedagógica, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, foi realizada na cidade de Tijuca, Santa Catarina, na Escola de Educação Fundamental Walter Vicente Gomes. A gente teve um pequeno problema com relação à realização da prática pedagógica no ensino médio e no ensino fundamental. Eu não sei como acontece nos outros polos, mas aqui em Tijucas a gente está tendo problema em conseguir acesso a escolas de ensino médio, que são escolas estaduais, né? A Secretaria de Educação não está dando esse acesso a essa prática pedagógica, eu acho que é porque eles não conseguem compreender que não é um estágio, né? Eu acho que é uma dinâmica que eles não entendem. Então, a própria Unicelv, a secretaria deles, pediram para a gente abrir um processo interno, com a tutoria interna, para fazer essa modificação. Aí a gente fez esse processo e a gente conseguiu realizar, né, ter um parecer positivo deles e realizar somente em turmas de ensino fundamental, que aí ficariam nas escolas municipais. E aí a gente fez anos iniciais e anos finais no ensino fundamental. A gente realizou uma prática com 30 horas de observação e 10 horas com a aplicação das aulas. E com as aulas que as turmas que a gente observou e as turmas que a gente aplicou foram as mesmas. Então a gente pôde visualizar, analisar o professor dando a aula, como o docente lida em aplicar o conteúdo, com os desafios em sala, e a gente com essas mesmas turmas aplicando o tipo das atividades. A gente deu aula, a gente observou e deu aula para a turma do primeiro, terceiro e quinto ano, e do sexto, sétimo e oitavo, com alunos de 6 a 17 anos. Um dos aspectos mais notáveis para a gente nessa observação das aulas e abordagem pedagógica era como cada professora lidava com as suas turmas, né? A gente teve uma professora dos ensinos iniciais e professora do ensino finais ali do fundamental. Cada uma tinha uma abordagem completamente distinta, né? Uma tinha uma proximidade maior com com os alunos, ela era mais simpática, ela tinha uma postura mais, como eu posso dizer, assim, com dinâmicas diferenciadas, então ela tinha essa abordagem mais lúdica também no ensinar, não tão só o professor fala e os alunos escutam. Já dos ensinos das séries iniciais, a gente observou que também ela é um pouco mais rígida, ela é autoritária e distante, então isso foi uma coisa que a gente teve uma observação muito grande, né? E que mostrou como existem várias formas de lidar e ter essas práticas pedagógicas em sala de aula. A gente, com as duas turmas, com os dois os ensinos iniciais e os finais, para os ensinos iniciais, a gente focou na teoria das cores, na psicologia das cores. E para os finais, a gente falou sobre arte indígena. A primeiro produto educacional que a gente usou foi um slide sobre a teoria e a psicologia das cores, que a gente aplicou com a turma do terceiro e do quinto ano. A gente trouxe as principais características das cores, como o círculo cromático, as cores análogas, complementares, os aspectos das cores, e a gente também falou da psicologia das cores. A gente usou como exemplo o filme do Divertidamente 2, que tem os personagens das emoções, e foi uma coisa muito interessante para a turma, porque é algo que eles conheciam, e a gente observou uma reação bem distinta entre as duas turmas. A turma do terceiro ano, ela reagiu de uma forma muito empolgada, ela
sempre trazia comentários, quando a gente fazia perguntas, a maioria respondia. Já na turma do quinto ano, a gente teve uma reação um pouco mais distante. Alguns, quando a gente fazia perguntas, poucos alunos respondiam, não teve comentários, todos estavam quietos e atentos ao que a gente falava. Aí, após a aula que a gente deu, que a gente fez esses slides, a gente fez uma atividade, né, prática para essas turmas, para a turma do quinto, do terceiro e do primeiro ano. A turma do primeiro ano, a gente não conseguiu passar o slide, por falta do tempo, a gente teve uma correria na escola, até porque as turmas eram em salas bem distantes, a turma do primeiro ano, para a turma que a gente estava, e nesse tempo, a gente teve um problema e como eles são menorzinhos, né, a gente teve esse problema de conseguir ter tempo de colocar os slides, passar os slides, então já estavam tudo muito eufóricos, então a gente decidiu já ir direto para atividades para conseguir conter eles. Isso também foi uma dificuldade que a gente percebeu, né, estando em sala de aula, como é diferente a gente aplicar, né, a gente tem que pensar, né, nas idades e como vai ocorrer dentro da sala de aula. A nossa postura com cada turma é bem distinta, foi bem diferente. O primeiro ano, eles são menorzinhos, então eles não conseguem ficar sentados e observando, e escutando, a gente não conseguiu prender a atenção deles nesse sentido, aí a gente já teve que ir direto para a atividade, a gente não teve a gente teve essa dificuldade. Já nas outras turmas, do terceiro e do quinto ano, a gente fez a atividade de colorir os personagens, mas a atividade não foi só apenas colorir, a gente queria que eles entendessem como as cores mudam o aspecto dos personagens através da psicologia das cores. Aí a gente sorteou um papelzinho as cores, e cada um pegou um personagem distinto e com cores diferentes. Alguns pegaram, por sorte, sortearam a mesma cor, né? E aí, após eles colorirem com essas tonalidades diferentes, a gente mostrou, né, para a turma o resultado de cada desenho, e eles falaram sobre o que achavam, como é que ficou, e teve uma reação bem divertida, e foi bem legal essa reação de como a cor muda o aspecto dos personagens que eles estavam pintando. Aí a gente fez no oitavo, no sétimo, e no sexto ano, né, por orientação da professora, a gente foi falar sobre a arte indígena. Aí a gente fez uma apresentação de slides falando sobre como aconteceu o descobrimento do Brasil, dando primeiro essa pincelada histórica, né, e depois falando sobre a arte, né, como é rica a cultura, como a gente tem várias influência da arte indígena no nosso dia a dia. Aí a gente fez essa apresentação para as turmas, e depois, no fim dessa apresentação, também tem um vídeo que complementava toda essa parte gráfica que a gente fez aqui dos slides, mas em vídeo, que a gente baixou no YouTube, também mostrou para eles para ter melhor essa observação sobre a cultura, sobre a arte indígena. E foi bem interessante, eles gostaram bastante dessa aplicação. No seguinte, a gente aplicou, a turma do sétimo ano, a gente aplicou um vídeo que era um tour virtual pelo Museu MAI, que é o Museu de Arte Indígena de Curitiba. Neste vídeo, tinha uma pessoa especializada no assunto, e ela ia com uma câmera mostrando diversos tipos de arte, como máscaras, brinquedos, arte plumária, e ela comentava sobre os assuntos, características, curiosidades. Isso foi muito bem recebido pela turma, todos prestaram atenção, foi uma aula muito interessante, muito interativa, que os alunos puderam experienciar a cultura indígena de uma forma imersiva, de uma forma diferente do que eles estão acostumados. E a ideia que a gente teve de trazer esse tour pelo museu é realmente trazer essa curiosidade e mostrar para eles a importância dos museus, como é legal né, ter esse momento de cultural de visitar museus. Então, foi bem legal, que acho que a maioria deles nunca tinham visto um museu e eles gostaram bastante dessa interação. Aí, na volta da segunda aula que a gente teve no oitavo ano, a gente fez a atividade, né, da aplicação daqueles slides que a gente fez. Então, a professora orientou que trabalhar com grafismo, aí a gente fez pintura corporal, com grafismo e pintura
com tinta, né, para pintura, e os alunos foram divididos em duplas e cada um pintava o outro. Aí eles elaboraram esses desenhos, né, inspirados na cultura indígena. A gente deixou passando ali para eles ver, às vezes o nosso celular até para eles ver alguns desenhos, para eles se inspirarem. Aí correu a última atividade, que foi com a do sexto ano, que já que a gente não conseguiu, por causa de um problema com o projetor, apresentar o slide, a gente acabou indo direto para as atividades, que foi a criação de um colar inspirado na arte plumária indígena. A gente disponibilizou vários pacotes de miçanga para os alunos, eles se sentaram em trios, e o trio fez um colar, cada trio. Foi uma experiência muito interessante, porque todos os alunos, eles ajudaram uns aos outros, foi um trabalho de equipe muito efetivo, não tinha alguém do grupo que não estava fazendo nada, todos estavam ali escolhendo, montando, segurando a ponta. E no final a gente todos conseguiram concluir os colares e ainda ajudaram na organização e na limpeza da sala de aula. Eu achei que essa foi uma das turmas que a gente teve um resultado mais satisfatório em questão de cooperação com a atividade proposta. Sim. A gente entendeu, né, nesse período de observação das atividades pedagógicas, que tem vários desafios, né? Desde a adaptação ao ambiente escolar, como às vezes a gente está ali com uma ideia e pode acontecer alguns imprevistos, como aconteceu com a gente, né, de deslocamento de uma sala para outra com equipamento, da quebra do equipamento. Então, que a gente tem que ter essa flexibilidade e tem que ter, se adaptando aos obstáculos. Também o gerenciamento de turma, como cada turma tem uma forma de receber, tem uma forma de interagir com aquilo que a gente está passando. Tem turmas que ficam mais, como eu posso dizer, eles interagem mais, tem turmas que são mais receptivas, tem turmas que são um pouco mais bagunceiras, tem alunos que cada aluno tem o seu individual, né? Então a gente conseguiu perceber isso e que a gente tem que criar sempre estratégias que engajem efetivamente esses estudantes, né? E essa experiência ressaltou a importância de uma postura flexível, como eu tinha falado, resiliente, e ajudar o grupo a entender que a docência não exige apenas o domínio do conteúdo, mas também adaptabilidade, sensibilidade e um compromisso constante com a educação integral dos estudantes. Finalizando essa experiência, essa prática foi muito interessante, porque a gente pôde vivenciar pela primeira vez como é estar numa sala de aula, como é dar a aula, como é ver um professor dando aula, e pôde melhorar a nossa visão como futuros professores, futuros profissionais desta área. O que a gente é bom a gente fazer, o que não é tão bom, que não, como a gente pode ministrar uma aula de uma forma mais efetiva. E é isso, muito obrigada aos que assistiram. Boa tarde, boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada. Não, eu